nosso tema de hoje será porque a Bíblia é única. A maioria das pessoas não leem os muitos livros escritos mostrando a evidência da inspiração divina da Bíblia. Pena que esses livros não sejam lidos pelos que se colocam como seus críticos. Preferem os que se postam como seus acirrados e fundamentados críticos aceitar a crença popular que a Bíblia está cheia de erros, não tendo qualquer importância na modernidade. As profecias são uma das mais contundentes evidências da inspiração divina na Bíblia. Muitas centenas de profecias bíblicas se cumpriram detalhadamente. O profeta Daniel predisse em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, que Jesus viria como o Salvador e Príncipe prometido para Israel em 538 a.C. Esse tempo seria contado a partir da ordem dada pelo imperador da Pérsia, Artaxerxes, autorizando a reconstrução da cidade de Jerusalém. Jesus cumpriu mais de 300 profecias por ocasião de sua primeira vinda. Também o profeta Daniel, ao interpretar o sonho do imperador babilônico Nabucodonosor, previu, na ordem histórica correta, os impérios que se sucederiam no decurso da história da humanidade, numa sequência iniciada pelos babilônios, representados pela cabeça de ouro da estátua, até os atuais países europeus, que são representados pelos pés de barro e ferro da estátua. Embora não tenha sido escrita para ser um compêndio científico, a Bíblia se antecipou à ciência em não poucas ocasiões, como podemos ver. A imensidão do universo, vista em Isaías capítulo 40, versículo 22. A lei da conservação da massa e da energia, uma lei física, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. O incontável número de estrelas, escrito, narrado, referido em Jeremias, capítulo 33, versículo 22. O ciclo hidrológico, ou da água, previsto em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7. A lei do aumento da entropia, ou seja, grau de desorganização de um sistema, previsto em Levítico, capítulo 17, versículo 11. A lei da gravitação, encontrada em Jó, capítulo 26, versículo 7. Embora os cerca de 40 escritores bíblicos tenham escrito os 66 livros que compõem a Bíblia em um período aproximado de 1.600 anos, jamais poderiam imaginar que eles seriam incorporados em um livro, cada qual tendo seu respectivo lugar em uma única e incomparável obra jamais escrita, pelo fato de possuir dupla autoria, uma divina e outra humana. Seu efeito sobre o homem também em mim se cumpriu, transformando-me radicalmente em outra criatura, como a todo e qualquer que a ela recorra, buscando os ensinamentos nela contidos com humildade e reverência. Assim, por sua própria experiência, muitas pessoas comprovaram a veracidade de suas promessas. Não foram poucos os falsos profetas que, como instrumentos de Satanás, quiseram deturpá-la. Em Jeremias capítulo 23, Deus acusa essas serpentes venenosas
pelo desvio do povo. Eles apenas profetizavam o que era agradável aos que lhes davam ouvidos. E Deus fala a respeito do seu julgamento, mostrando o destino reservado aos seus inimigos em Jeremias capítulo 23, versículo 1. Ai dos falsos pastores. Também Jeremias 23, capítulo 23, versículo 6. O Senhor, justiça nossa. Ainda no livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 9 a 15, fala contra os falsos profetas. E finalmente, em Jeremias 23, capítulo 40, se refere ao destino dos falsos profetas. Deus envia a operação do erro a todos que não aceitam a sua palavra. Procuram interpretá-la guiados por adversários do Deus eterno, não seguindo o Espírito Santo. O líder dessas pessoas é o Cristo da nova era, o antimessias, o futuro governante mundial, a quem a Bíblia chama anticristo. Eis o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 11. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado, o Espírito Santo. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Vejamos o que dizem doutrinas não fundamentadas na Bíblia, que se utilizam de partes dela para obter sustentação. Os adventistas do sétimo dia, a Igreja Católica Romana e as Testemunhas de Jeová ensinam que a salvação é por graça e obras. E a Bíblia responde. Em Romanos capítulo 4, versículos 1 a 6. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. E em Tito capítulo 3, versículos 4 a 8, lemos: a salvação é pela graça, sem obras, e que as obras seguem após a salvação. Também diz a Bíblia que a graça e obras não podem ser misturadas, conforme encontramos em Romanos capítulo 11, versículo 6. Graça significa dom gratuito. Nada é preciso fazer para obter salvação. Dependendo da salvação de algum tipo de obra, o sacrifício vicário de Jesus na cruz não seria completo. Careceria ser completado por obras. A chamada Igreja de Cristo ensina que o batismo é necessário para a salvação. E a Bíblia diz que é o sangue e a morte de Cristo que tira os nossos pecados, não a água ou os rituais religiosos. O ladrão na cruz não necessitou do batismo para ser salvo, mas sim do reconhecimento de que Jesus é Deus, sua própria culpa, como pecador, pedindo perdão por seus pecados. Testemunhas de Jeová e adventistas do sétimo dia ensinam que o inferno não é um tormento eterno. Mas a Bíblia ensina claramente que Jesus disse que o inferno é um lugar onde os vermes não morrem, conforme Marcos capítulo 9, versículos 43 a 44.
Em Apocalipse está escrito que os que receberam a marca do anticristo serão atormentados eternamente. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Do mesmo modo, acontecerá com Satanás, o anticristo e o falso profeta, conforme registrado em Apocalipse 20, versículo 10. A guarda do sábado também não encontra fundamento bíblico na atualidade, pois esse dia não foi dado para a humanidade de um modo geral, somente para Israel, como sinal da aliança entre Israel e Deus, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 31, versículos 13 e 17. Finalmente, o Espiritismo, uma das mais antigas práticas da humanidade, sobre a qual Deus nos advertiu em sua palavra, apoia-se em 4 pontos: reencarnação, comunicação com os mortos, salvação pelas obras caritativas e karma. A palavra reencarnação tem origem no latim e significa outra vez, e também incarnere, e provém das palavras in e caris, significando em carne. No ocultismo são usadas outras palavras para designar reencarnação, como transmigração ou metempsicose, etc. Para o Espiritismo, reencarnação, conforme a definição de Allan Kardec, é a volta da alma à vida corpórea, contudo em outro corpo, isto é, em outra individualidade. Tem por objetivo o progresso e evolução dos espíritos e expiação de faltas cometidas em vidas passadas, embora os culpados de suas culpas não lembrem. Fácil é perceber que, para os espíritas, a salvação depende do seu esforço em sucessivas reencarnações, de nada valendo o sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Como toda a Bíblia é cristocêntrica, essa doutrina deveria ter uma outra base de sustentação, pois a incompatibilidade com a Bíblia é total e absoluta. Até a próxima, se Deus quiser.